Gostaria de, em nome da Frente Nacional de Prefeitos, agradecer ao senador Lindenberg Farias por esta oportunidade, agradecer aos meus senadores, começando pela minha querida senadora Ana Amélia, que também representa o Estado do Rio Grande do Sul, senador Jaime Campos, senador Eduardo Suplicy. Dizer que estamos também com nossos dois grandes prefeitos, prefeita Maria Antonieta, de Guarujá, São Paulo, prefeito Sebastião Almeida, de Guarulhos, São Paulo, a vice-prefeita de Canoas, Beth Colombo, que aqui representa o prefeito Jairo Jorge, os três integrantes da diretoria da Frente Nacional de Prefeitos. Quero cumprimentar meu querido amigo, presidente da Confederação Nacional de Municípios, Paulo Zielkowski, cumprimentar o deputado Carlos Zaratini por todo o trabalho realizado em torno deste projeto de lei, dizer que esse projeto de lei não nasceu ao acaso, ele é fruto de uma ampla reflexão feita entre prefeitos de várias cidades brasileiras, especialmente das médias e grandes cidades brasileiras, há muitos anos, com a frente parlamentar em defesa do transporte público, que acabou recebendo as informações e, mais do que isso, tomando iniciativa para que o projeto de lei iniciasse a sua tramitação na Câmara dos Deputados, onde foi, de forma exaustiva, discutido, refletido e finalmente aprovado. Todos sabemos, senador Lindenberg, nosso presidente, de que um projeto desta envergadura, que diz respeito à questão tributária, a concessão de isenções, de incentivos, ele normalmente tem uma dificuldade muito grande em tramitar no Congresso Nacional. Então, não tenho dúvida, e quero dizer isso com toda a tranquilidade, a minha senadora e os senadores, de que se ele passou pela Câmara dos Deputados e passou de uma forma muito tranquila, com ampla reflexão, nós não estamos chegando ao Senado Federal numa fase em que ele não mereça a consideração final desta Casa. Ao contrário, quero lembrar de que não é a primeira vez que venho a esta comissão, a Comissão de Assuntos Econômicos, para fazer esse debate. Já estive aqui antes de assumir a presidência da Frente Nacional de Prefeitos, representando, na oportunidade, a Frente Nacional de Prefeitos, o senador Eduardo Suplicy, para fazer o debate. E fui muito questionado, inclusive pela senadora Ana Amélia, tirando dúvidas, esclarecendo fatos, para que nós pudéssemos avançar em relação a este importante projeto. O projeto nada mais é do que um projeto que institui o chamado REITUB, Regime Especial de Incentivo ao Transporte Urbano de Passageiros. Ele, de uma forma muito correta, de uma forma muito sóbria, muito pensada, ele cria as condições para que os prefeitos e também governadores, porque aqui estamos falando também do transporte intermunicipal, possam pensar políticas adequadas para incentivar o uso do transporte público em nossas cidades, em nosso estado, em nosso país. Ninguém mais aguenta o número de veículos privados que são jogados diariamente nas ruas da nossa cidade. Nós, senador Lindenberg, somos prefeitos, somos penalizados duplamente. Primeiro, porque a política, e não questiono o valor da política que o governo federal adota, ele adotou isso a partir da grande crise financeira internacional em 2008, de forma muito correta, incentivando a indústria automobilística. Mas isso acabou penalizando em parte os municípios, de duas formas. Primeira, porque a isenção do IPI retirou recursos do repasse do Fundo de Participação dos Municípios, isto nós sentimos no nosso cotidiano, e, em segundo lugar, propiciou que mais automóveis, e hoje a compra de um automóvel se dá de uma forma muito fácil, é fácil comprar um automóvel do estilo popular por R$300 mensais. Então, hoje, a facilidade na aquisição de automóvel é muito fácil, só que isto faz com que as cidades estejam recebendo diariamente centenas, milhares de automóveis, o que se traduz numa dificuldade do prefeito em atender a demanda por maior mobilidade nas suas cidades.
Pasmem, isso traz uma outra consequência. Além de reduzir a mobilidade de quem anda de automóvel, trouxe uma dificuldade de mobilidade do transporte coletivo. Os dados que as prefeituras têm, que a NTP tem, que as entidades ligadas ao setor transporte público têm, mostram claramente que a velocidade média dos nossos ônibus em todas as cidades de médio e grande porte foi altamente reduzida em função do excesso de automóveis que as cidades passaram a receber. Então, o transporte coletivo acabou também sendo penalizado, de uma forma muito direta e não indireta, pelo acúmulo de automóveis nas nossas cidades. Então, não tenho dúvida de que hoje os prefeitos e prefeitas das 5.565 cidades brasileiras estão buscando formas para otimizar, qualificar cada vez mais o transporte coletivo. De um lado, para oferecermos ao cidadão, seja ele de pequeno poder aquisitivo ou mesmo de médio poder aquisitivo, que utilize o transporte coletivo, quem tiver o seu automóvel podendo deixar, senador, o automóvel na sua residência usando o transporte coletivo. Para isso, precisamos de uma renovação de frota cada vez mais acelerada, precisamos construir cada vez mais corredores exclusivos de ônibus e precisamos, sem dúvida nenhuma, de uma tarifa que não onere tanto, especialmente, o bolso do trabalhador, do desempregado, da dona de casa, daquele que tem que se deslocar pela cidade no dia a dia e depende do transporte coletivo, seja em ônibus, seja em metrô, seja em VLT, seja em qualquer forma das várias opções que os municípios procuram oferecer ao cidadão brasileiro. Bom, nós estamos vendo hoje inúmeras manifestações no país, que certamente tem várias bandeiras sendo apresentadas, mas indiscutivelmente a que mais tem peso hoje, e nós podemos olhar o que aconteceu na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e tantas outras cidades, aliás, justificando aqui meu senador Lindbergh e os senadores. O senador Fernando Haddad havia, senadores, o prefeito Fernando Haddad já havia ontem confirmado comigo, com o presidente da Frente Nacional e o presidente da comissão, Lindbergh Faria, de que ele estaria presente nesta audiência. Infelizmente, a depredação, os acontecimentos de ontem à noite que tomaram conta, desde a sua residência, Prefeitura de São Paulo, Comércio Varejista de São Paulo, acabou fazendo com que o prefeito Fernando Haddad tivesse que ficar na cidade de São Paulo para dar uma série de encaminhamentos extremamente importantes. Da mesma forma, o prefeito Eduardo Paes, do Rio de Janeiro. Ontem, em conversa com o prefeito Eduardo Paes, ele também me garantiu de que estaria presente nesta audiência. Infelizmente, também toda a pressão, toda a tensão que este momento oferece aos prefeitos acabou impedindo, pelo menos até o momento, que o prefeito Eduardo Paes pudesse ter chegado a esta audiência, como outros tantos prefeitos que gostariam de estar aqui presentes nesta audiência importantíssima, mas que, infelizmente, em função exatamente das tensões que nós vivemos e vivenciamos em nossa cidade, isso não foi possível. Então, quero dizer com toda tranquilidade que estas manifestações, elas têm como um dos seus pontos fulcrais a questão da passagem do transporte coletivo. E esta é uma bandeira que os prefeitos não abrem mão. De um lado, para atender às demandas legítimas da população, de outro lado, porque entendemos, e já realizamos essa discussão na nossa sessão anterior, entendemos que a passagem do transporte coletivo, ela deva fazer parte inerente, de uma forma indiscutível, da cesta básica do trabalhador. Se nós discutimos incentivos para a compra de alimentos, se discutimos incentivos para a compra da linha branca, tão importante para as famílias brasileiras, é inadmissível que a tarifa do transporte coletivo, seja em ônibus ou nos demais modais, não estejam colocados exatamente como componente da cesta básica do trabalhador. Por isso, nós, da Frente Nacional de Prefeitos, estamos aqui para defendermos a aprovação imediata do regime especial de incentivo ao transporte urbano de passageiros. De um lado, exatamente a partir da conversa que tivemos, senador Lindbergh, nesta comissão, com a presença do então ministro interino da Fazenda, Nelson Barbosa,
Logo em seguida, o governo federal, logo em seguida a senadora Ana Amélia, a partir desta discussão, pouco tempo depois, o próprio governo federal, convencido que saiu, certamente, do encontro que aqui realizamos, do profundo debate realizado, acabou, através de medida provisória, isentando PIS/COFINS da tarifa do transporte coletivo. Mas isso é insuficiente, claramente insuficiente. Há uma média, eu quero aqui dizer de forma muito clara, a média que poderemos abater as tarifas dos nossos municípios gira em torno de 10 a 15 centavos. É isto que, a grosso modo, a isenção do PIS/COFINS nos possibilita, o que é importante, muito importante, para alguns pode parecer pouca coisa, para o prefeito é bastante importante. Mas o projeto de lei prevê outros incentivos, como exemplo, a adesão, não a obrigatoriedade, mas a adesão dos estados em concederem a isenção do ICMS para o sistema de transporte coletivo. Aqui não há qualquer obrigatoriedade, até porque nós estamos numa federação. Mas, a partir exatamente do REITUB, os governadores poderão aderir ao sistema, isentando totalmente o sistema do ICMS. E possibilitando, inclusive, e veja bem, quero destacar esse aspecto, que os prefeitos possam isentar do ISS, do Imposto sobre Serviço de qualquer natureza, o sistema. Hoje nós vivemos, de uma certa forma, uma contradição. Eu, pressionado que sou, como os demais prefeitos e prefeitas, a reduzirmos a tarifa, e certamente todos queremos dar uma contribuição, nós poderíamos pensar, bom, por que Porto Alegre, que hoje cobra 2,5% de ISS sobre o sistema de transporte coletivo, não zera? Eu estou impedido, nesse momento, pela legislação federal, de isentar o ISS sobre transporte coletivo. Por quê, senador Suplicy? Porque a legislação federal, que aqui comanda o sistema tributário nacional, diz claramente que, nestas áreas, entre elas, a questão do transporte coletivo, o prefeito ou a prefeita pode disciplinar as alíquotas com um máximo de 5% e um mínimo de 2%. O que permite o REITUB, e esta é a grande novidade, permite que os municípios possam aderir ao REITUB, isentando plenamente o imposto sobre serviços de qualquer natureza, em 0 pontos percentuais. É claro que aqui, contrapartidas que os estados e municípios terão que tomar, que as concessionárias do transporte coletivo terão que tomar. Como exemplo, um exemplo importante, todos os municípios terão que, a partir exatamente da adesão ao REITUB, formar os seus conselhos municipais, com a participação da sociedade civil. Grande parte dos municípios tem, não tenho dúvida que os municípios que aqui estão representados têm, mas existem outros municípios que não têm. Segundo, esta tarifa terá que ser transparente. Certamente os municípios que aqui estão já fazem isso de forma muito clara, mas nem todos os fazem. E outros critérios onde esta adesão fica clara. A tarifa única através do bilhete único, a implantação do bilhete único, para quê? Para que nas cidades o usuário do transporte coletivo possa se deslocar usando um único bilhete. Porto Alegre já tem, outras cidades já têm, mas é uma obrigatoriedade que, para aderir, senadora Ana Amélia, ao REITUB, obrigatoriamente, estados e municípios teriam que fazer. E, lembra muito bem, nosso senador e prefeito, Lindenberg Farias, realização da licitação do sistema de transporte coletivo. Como exemplo, minha cidade nunca realizou, em toda a sua existência, dos seus 241 anos, a licitação do transporte coletivo. Nós estamos preparando agora, até o final do ano, a primeira licitação. Pois bem, nós queremos realizar essa licitação, achamos que ela é fundamental para o bem do interesse público, para darmos transparência ao processo, e é uma das exigências exatamente do regime especial de incentivo ao transporte urbano de passageiros. Eu não tenho dúvida, minhas senadoras e senadores, de que a votação imediata por parte do Senado Federal, do REITUB, vai significar para os prefeitos e prefeitas, certamente, um momento novo nesta reflexão do transporte coletivo como um todo. Não somente na desoneração da passagem, mas na qualificação, requalificação, na democratização do processo,
na transparência através da licitação, na obrigatoriedade de que isso aconteça. Por isso, meu caro presidente, para finalizar, eu quero aqui reafirmar, por tudo que já fizemos, com os estudos que a Brasf, que são os nossos secretários municipais da Fazenda, já realizaram, por todo o debate que a Frente Nacional de Prefeitos realizou ao longo desse tempo, desde quando realizamos o debate com a Frente Parlamentar em defesa do transporte coletivo lá na Câmara dos Deputados, de que este é um projeto que é absolutamente de acordo com o interesse público, interesse dos prefeitos e prefeitas, interesse dos governadores, interesse de todos aqueles que desejam um transporte público de qualidade, ofertado com uma tarifa adequada também a todos os passageiros. Essas são as considerações iniciais que eu gostaria de fazer em nome da Frente Nacional de Prefeitos. Que Deus abençoe.